pessoal, muito boa tarde. Estou chegando com mais notícia, com mais informações para vocês. Agora em um bate-papo muito importante com o consultor de mercado da Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Play no Agro. Boa tarde, é sempre um prazer participar aqui no Play no Agro e sempre contem com a minha participação em mais oportunidades. Muito bem, pessoal, o Fernando vem falar a respeito do mercado de carne e nós temos algumas considerações importantes desta semana, como, por exemplo, o boletim Embrapa, né, a respeito dos custos de produção da carne suína. Fernando, tivemos um aumento até considerável. Eu queria que você trouxesse a respeito do que isso representa, o que isso significa para a suinocultura brasileira diante do cenário que nós temos hoje. Bom, basicamente, isso coloca a suinocultura brasileira, mantém ela em crise. A suinocultura brasileira atravessa por uma grave crise em 2022, vem operando com margens negativas desde o início do ano e vai mantendo esse padrão ao longo do segundo semestre. Ela não consegue sair do vermelho, não consegue conviver com uma rentabilidade média positiva. Tá? Basicamente, o que nós estamos observando dentro da suinocultura brasileira é perda de margem. Nesse momento, cada animal que está saindo das granjas independentes de Santa Catarina do Rio Grande do Sul está saindo com prejuízo médio de R$100 a R$150 por cabeça. Ou seja, uma margem bastante deteriorada, bastante negativa, e isso exige com que o suinocultor tome providências com relação a isso para tentar recuperar a sua rentabilidade, recuperar a sua margem. Eu já adianto, 2023 vamos ter um ano bastante desafiador, principalmente no primeiro semestre, em relação à estrutura de custos e comportamento dos preços. Então, é mais um período em que a suinocultura deve continuar operando com margens bastante desgastadas. Fernando, há cerca de 1 ou 2 meses, nós discutíamos, falávamos muito, né, sobre qual seria o caminho para a recuperação da suinocultura brasileira. Você apontou novos mercados que o Brasil estaria alcançando aí. Você acha que nem isso seria possível aí de tirar o produtor do vermelho nesse finalzinho de ano? No momento, há uma grande necessidade de que seja feito um ajuste produtivo. Você precisa adequar o potencial de consumo à oferta. Então, você precisa corrigir a rota produtiva. Isso vai ser muito importante. Quando você corrige a produção, quando você corrige a tua curva produtiva, você consegue melhorar as situações de duas maneiras. Primeiro, que você vai adequar a tua oferta a uma nova realidade de consumo. E o segundo aspecto é que os custos também vão cair, porque você vai diminuir o consumo. Quando você reduz a tua produção, você reduz o consumo de milho, reduz o consumo de farelo de soja. Então, nessas duas linhas, você vai ter um movimento benéfico quando nós falamos em cortes produtivos. Isso ainda não foi feito. Tanto que em 2023 a tendência é de um abate recorde para o setor, mantendo o que aconteceu em 2022. Perfeito. E agora, falando sobre o mercado da bovinocultura, Safras Mercado soltou já uma estimativa de exportação para a safra 2023, né, para o ano de 2023, em relação ao setor de bovinos. Queria que você trouxesse um parâmetro aí do que é que vocês estão projetando nesse mercado. Bom, basicamente, o Brasil vai seguir líder global de exportação de carne bovina em 2023. Deve apresentar uma ligeira queda das suas exportações na comparação com o ano corrente, é normal que isso aconteça, pensando que a China, que é o nosso grande consumidor de carne bovina, ela tem expandido a sua produção para ser menos dependente das importações. Então, esse menor apetite chinês vai diminuir um pouquinho o nosso fluxo exportador. Mas, de qualquer maneira, o Brasil vai seguir líder global com alguma tranquilidade, exportando mais de 3 milhões de toneladas de carne bovina em equivalente carcaça, um desempenho muito saudável, muito positivo, ajuda a manter os preços internos ajustados, mas o grande problema é que vai haver um aumento efetivo da nossa disponibilidade interna, vai haver um aumento da disponibilidade de carne bovina aqui no mercado e vai forçar uma mudança da curva de preços aqui no mercado do boi, no mercado da carne bovina, e isso vai exigir um novo ponto de equilíbrio para esse mercado em relação a preço, potencialmente abaixo dos R$300 por arroba em São Paulo, por exemplo. Então, o mercado vai depender de um consumo doméstico forte para a gente conseguir um ponto de equilíbrio que seja satisfatório, que gere uma margem satisfatória para o pecuarista, para a indústria, para todos os agentes que compõem essa enorme cadeia, que é a cadeia do boi gordo. Tá certo. E, Fernando,
Ainda, né, falando sobre essa cadeia também, eu queria muito que você comentasse com a gente aqui um pouquinho a respeito da chamada Lei Verde que está sendo debatida pela União Europeia nos últimos meses, né? Isso, a grosso modo, atinge muito, né, a nossa pecuária. Eu queria saber como que vocês estão observando isso, né? E o que a gente pode esperar em relação a isso. Bom, Tamires, essa é uma questão muito importante, principalmente quando a gente observa o mercado europeu. A Europa é bastante exigente com essas questões ambientais, exige uma rastreabilidade dos animais, da carne, exige a procedência da carne, que ela não venha de regiões de desmatamento. Então, o Brasil, os frigoríficos brasileiros, o Ministério da Agricultura, o pecuarista brasileiro, ele está aderindo cada vez mais a uma pecuária mais sustentável. Tanto que há um projeto, um programa que até 2030 o Brasil reduza os abates que vêm de áreas de desmatamento. Então, esse trabalho está sendo feito. A pecuária de corte no Brasil já é bastante sustentável, caminha nessa direção, e isso vai ser muito importante para o mercado brasileiro, para a abertura de novos mercados, para avançarmos em novos mercados em potencial. Tá? O Brasil já tem condições de atender os mercados mais exigentes ao redor do mundo, e isso vai seguir. Vai ser uma premissa muito importante no decorrer dessa década, vai oferecer uma perspectiva de abertura de novos mercados. Quero colocar aqui também que existem outros fatores que nos levam a crer na abertura de novos mercados, a começar com o status livre da aftosa. O Brasil trabalha por esse status livre da aftosa, que vai permitir aí ganhos bastante substanciais em relação a novos mercados. Pela dimensão da fronteira brasileira, pelo tamanho da fronteira que o Brasil tem, isso vai demandar um trabalho de fiscalização muito amplo, muito rigoroso, para aí sim a gente ter condições desse status livre da aftosa sem vacinação. E vai permitir que o Brasil entre em mercados importantes como a Coreia do Sul, como o Japão. Então, oferece uma perspectiva bem interessante para o mercado pecuário brasileiro ao longo dessa década, nos próximos 10 anos. Então, são movimentos importantes, um movimento em que o Brasil está alinhado ao meio ambiente, e um outro movimento que vai da sanidade animal, que vai permitir a abertura de novos mercados. Quando nós falamos a respeito de novas exigências ambientais, você acredita que a pecuária brasileira esteja pronta para começar a responder a essas exigências ambientais? Sem dúvida, o Brasil tem a capacidade de se adequar a essas normas dos principais consumidores ao redor do mundo. O Brasil tem condições de atender os consumidores mais exigentes em escala mundial, e isso não vai ser um problema necessariamente para o Brasil. O Brasil está investindo nesse segmento. Inclusive, tivemos, entre o ano passado e o começo desse ano, já tivemos posições em relação dos grandes frigoríficos brasileiros nesse posicionamento em prol de uma pecuária de corte sustentável. Então, o Brasil tem condições de trabalhar nesse mercado, tem condições de avançar nessas questões ambientais de uma maneira bastante abrangente, capaz de atender essa demanda mundial, capaz de atender essa perspectiva em relação a essas maiores exigências. Certo. Fernando, antes de nós encerrarmos, eu queria que você trouxesse uma perspectiva aí que a gente pode falar em relação a preços, tanto carne bovina, carne suína, carne de frango, agora para a última semana do mês que nós estamos caminhando, né? A última semana de outubro. Tá. Bom, o mercado do boi, ele caminha num perfil bastante lateralizado agora em São Paulo e Minas Gerais. Nós não vemos grandes movimentos nesses mercados. O mercado trabalhando aí em média 285 até 290 reais por arroba em São Paulo, nessa mesma faixa em Minas Gerais. A região centro-norte do Brasil bem mais pressionada, movimentos de pressão acontecendo no Mato Grosso, no Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, o movimento de pressão está sendo abrangente nessas regiões produtoras, tá? Quero colocar aqui também que os preços da carne até se recuperaram, a gente tem uma expectativa boa para o último bimestre. Temos que considerar que o último bimestre é o período do auge do consumo aqui no mercado interno e vai permitir bons avanços em relação a consumo e pode permitir alguma recuperação de preços. A avicultura, nós temos um problema na mão agora, nesse momento, os preços acabaram recuando em setembro, principalmente para o frango vivo. Tem uma dificuldade de alocação nos cortes do peito do frango no atacado nesse momento. Então, o que nós temos percebido para esse mercado, com essas quedas das cotações, com o mês de outubro também complicado, já está começando a aparecer problemas de margem do mesmo jeito que aconteceu com a suinocultura brasileira. Tá? Então, um controle desse alojamento, da produção de carne de frango também vai ser importante para que não hajam quadros nocivos de excedente que vão incorrer em prejuízos para o setor.
Fechando aqui com a suinocultura, nós temos preços que reagiram ao longo da primeira quinzena de outubro. Agora, na segunda quinzena, está um pouquinho mais acomodado, mas, de qualquer forma, as margens e a receita do setor ainda estão muito deterioradas. O último trimestre também é um período importante em relação à demanda por carne suína, que vai motivar aí recuperação dos preços para o setor e talvez até melhora dessa margem operacional. Essa margem pode ser recuperada agora nesses 2 últimos meses do ano que nós estamos caminhando, né? Exatamente. A gente tem que pensar que é o ápice do consumo aqui no mercado doméstico. Temos Copa do Mundo, tem o aumento da circulação monetária em função dos valores ampliados do Auxílio Brasil, Bolsa de Auxílio a motoristas de caminhão, etc. Tudo isso estimula o consumo de produtos básicos, incluindo proteína animal. E a Copa do Mundo, que é um evento que o brasileiro gosta muito, que vai ocorrer justamente no último trimestre. Então, aumenta muito esse consumo de proteína animal nesse período. Certo, perfeito. Fernando, muito obrigada pela sua participação com a gente. Você é sempre muito bem-vindo no Play no Agro. Eu que agradeço, Tamires. Até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer participar. Contem comigo. Até a próxima.